Do livro Pão Nosso, capítulo 133, O Grande Futuro, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 133. O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui mais uma lição de uma grandiosidade, porque à medida que nós vamos passando, as lições parece que vão se aprofundando. E nesta lição 133, o grande futuro, Emmanuel vai nos trazer um entendimento extraordinário. Então, Emmanuel utiliza, para esse título que ele considerou o grande futuro, a passagem de Jesus: mas agora o meu reino não é daqui. Foi anotado pelo evangelista João, o seu discípulo, no capítulo 18, no versículo 36. Esta passagem todos conhecem, mas nunca é demais nós relembrarmos.
foi quando Jesus estava diante de Pilatos. E ali ele teria sua sentença de crucificação. Então, Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus. E ele, ao invés de responder sim ou não, ele respondeu para Pilatos: mas agora o meu reino não é daqui. Emmanuel começa a descrever sobre esta passagem. Emmanuel diz: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Esta colocação realmente é interessante, porque ele diz que é desde os primórdios do cristianismo. E nós realmente lembramos da época em que as freiras se enclausuravam, os jovens também se enclausuravam para poder ficar distante do mundo, não tinham contato. Muitas, inclusive, não colocavam o rosto para fora, não se deixavam ver, se afastavam completamente das suas famílias. Emmanuel diz que esta colocação se deve a isto, das pessoas entenderem que, como Jesus disse que meu reino não é daqui, as pessoas entenderam que deveriam também recusar este mundo que nós vivemos. Então seria o enclausuramento uma forma de realmente recusar este mundo no qual nós estamos. Continua dizendo Emmanuel: ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Isto também ocorreu muito e talvez ainda ocorra. Pessoas que se ajoelham e ficam ajoelhados 2, 3 horas, não é? Por tempo indeterminado, nas casas de oração, nas igrejas, e acreditam efetuar na fuga, que Emmanuel está se referindo, que é uma fuga, a realização da santidade. Isto é, as pessoas fazendo isto, elas acreditam que estejam conseguindo a santidade, por estarem ali fazendo orações 2, 3 horas. Nesta outra parte, Emmanuel diz que muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração. O que ele quis dizer com isso? Cruzar os braços no serviço de regeneração é fazer o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Amar o próximo, não é isso? Amar o próximo é você falar uma palavra amiga para o próximo, você ajudar essa pessoa, não é de uma forma material ou de uma palavra. É você estar à frente para ver o seu irmão como o seu irmão. E continua Emmanuel que então essas pessoas cruzam os braços e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Quando alguém pergunta se ele é um cristão, como é que ele está fazendo o seu caminho de cristão, ele se revolta. Ele se sente chocado com a experiência terrena. E é exatamente o contrário. Ele não deveria se chocar, ele deveria ajudar naquilo que ele pode. Mas não, ele acha que este mundo não é para ele. Não é assim? Ele se choca com aquilo. E continua dizendo Emmanuel, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara no círculo da luta humana. Então, o que Emmanuel diz, que Jesus quis dizer, é que o mestre disse
que o seu reino ainda não tinha sido instalado na terra. Por isso que ele diz que o meu reino ainda não é daqui. Claro que o reino de Jesus já está em esferas mais adiantadas, não é? Mas qual foi o motivo pelo qual ele veio? Para ensinar o amor, não foi? Se ele veio para ensinar o amor, ele veio para mudar o mundo. E trazendo o amor, as criaturas iam mudar. E o mundo seria diferente. E aí sim, seria coerente ele dizer que agora, então, meu mundo é este aqui, não é? Por enquanto, ele não pode dizer, nós sabemos bem disso. Continua dizendo Emmanuel, no entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. Então é interessante isto. Nós percebemos que Jesus está no leme do nosso sistema solar. Não é somente da Terra. Então ele não deserdou, ele falou, agora não volto ali mais naquele planeta, né? Eles me crucificaram. Ele veio fazer o que ele tinha que fazer. E ele não deserdou, ele está olhando por nós. Continua dizendo Emmanuel, a palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra. Olha, então a palavra dele, ele não estava afiançando, ele não estava ali confirmando a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra. Ou seja, a Terra tem a felicidade que lhe é própria para as pessoas, mas que no futuro vai ter mais. E foi o que Emmanuel está dizendo, mas apenas definiu a paisagem ainda então existente, sem esquecer a esperança no porvir. Então, ainda não é o reino que ele propôs, que ele gostaria, mas vai ser. Então, ele nos deu uma esperança no porvir, uma esperança no futuro. Continua dizendo Emmanuel, o mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Isto é, ainda não está instalado as minhas ideias, o meu evangelho, neste mundo. Por isso que o meu reino ainda não é daqui. Continua dizendo, semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Então vejam bem, é interessante, né? Quando o Emmanuel diz que revela confiança. E é verdade, é verdade. Por quê? Porque uma pessoa qualquer, naquele momento de extrema dificuldade, sabendo que iria ser ali, de qualquer forma, ele seria crucificado, independente da sua resposta. Não era a sua resposta que ia mudar o curso das coisas. Então, quando Pilatos perguntou, ele podia ter respondido com sim ou com não. Não poderia? Poderia. Mas, até no último momento, ele nos ensinou, quando ele disse esta frase. E nessa frase, como diz Emmanuel, ela revela confiança. Ainda não é daqui, mas vai ser. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento. Quer dizer, então Jesus não concorda com essa atitude de pessoas que estão desalentadas sobre o planeta Terra, achando que está muito chocante, que tem muita morte, muita carnificina, muito roubo, enfim, todo tipo aí de falta de escrúpulo humano, não é mesmo? Ele não pode endossar esses operários que estão desalentados. Tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tudo o que acontece na Terra, embora a gente sente muito,
porque a gente vê o estado moral com que ainda nos encontramos e nós fazemos parte desta sociedade. Continua dizendo Emmanuel, tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. É muito interessante isso aqui. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. O que ele está querendo dizer com isso? Que todo esse processo de dificuldade, de sofrimento, ele tem um motivo. Por isso é que a gente tem essa ilusão visual. Ele continua dizendo, a atividade divina jamais cessa. Olha, isso é muito interessante. Porque muitas vezes essas pessoas que estão desalentadas acreditam que Jesus realmente abandonou a terra e não está tomando conhecimento de nada que está acontecendo. É como se ele pegasse o navio, saísse do navio e deixasse o navio à deriva. Então a atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Então, é aqui que é o convite que Emmanuel nos faz, que a atividade divina jamais cessa, ou seja, vamos trabalhar porque a divindade, Deus, Jesus, os bons espíritos, estão para nos ajudar nessa luta benéfica que o discípulo esculpirá. Esculpirá vem de esculpir, não é? É como o artista que pega uma madeira, um bloco de mármore e começa ali com o cinzel cortando e fazendo uma estátua, por exemplo. É essa relação que ele fala, que nós vamos esculpir a nossa própria vitória. Então, cada um faz a sua parte. Porque a cada um foi dado fazer a sua parte. Não vamos aqui dizer o outro não está fazendo, eu também não vou fazer. Isso é o problema dele. Façamos a nossa, cada um faz a sua. Se cada um fizer a sua parte, nós seremos todos agraciados. Nesta conclusão, Emmanuel diz, não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Essa questão contemplativa, eu peço permissão, Emmanuel, para fazer uma colocação dos dias atuais. Então, não nos cabe a deserção pela atitude contemplativa e nem pelaquela que ele colocou antes, que é a questão de nós acharmos que o mundo está à deriva e, portanto, não cabe fazer nada. Então, vamos também entrar nesse roldão de pessoas que acham que o mundo vai acabar e que o mundo não tem mais jeito. Então, o que nós temos que fazer é avançar confiantemente para o grande futuro. O grande futuro que Jesus mencionou naquela frase, que o meu reino ainda não é daqui, mas ele será. E nós possamos fazer a nossa pequenina parte deste grande feito que Jesus tem para com a humanidade. Foi muito bom estudar essa lição com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. E caso deseje receber qualquer lição, envie um e-mail para nós, rabirraboni@gmail.com. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.